Vamos começar. Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso webinar de resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão aqui comigo hoje o Zé Humberto, nosso diretor-presidente de Relações com Investidores, e o César Prado, diretor jurídico e administrativo. Para quem não me conhece, eu sou Maria Luísa, gerente de RI. Eu vou dar sequência passando a palavra para o Zé Humberto, que vai fazer a apresentação. Após a apresentação, a gente tem uma sessão de Q&A, para que vocês, caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, possam fazê-la e a gente responder aqui para todos. Vou compartilhar, passo a palavra ao Zé agora. Obrigado, Isa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso call de resultado do primeiro trimestre de 2022. Vamos pegar o roteiro da apresentação, Isa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, mas não tá projetado o slide. Peraí, stop. Agora, vocês estão vendo? Estamos vendo, mas não está projetado. Estou vendo o primeiro slide. Falta só colocar o modo apresentação. Esse. Isso. Pronto. Agora sim. Vamos lá, pode passar isso. Bom, no primeiro trimestre, a nossa receita foi de 23,7 milhões de reais, dos quais 96% são do contrato de arrendamento com a SLC da safra 21/22. Relembrando, esse contrato de arrendamento ele tem início em 1º de setembro de cada ano e termina em 30 de agosto. Então, safra 21/22 começou em 1º de setembro de 21 e termina em 30 de agosto de 22. A gente reconhece este valor todos os meses. Então, nesse trimestre, 96% dos 23,7 milhões veio da receita de arrendamento. O segundo maior componente foi o manejo florestal sustentável, que aí, somando os dois, chega quase a 100%. O manejo florestal sustentável ainda ficou um pouco menor esse trimestre, por conta de alguns atrasos na obtenção de licença, por conta de Piracema, a gente tem que respeitar algumas janelas ali, mas no próximo trimestre ele deve ganhar um pouquinho mais de relevância, mas continua a receita de arrendamento sendo disparada, a nossa principal fonte de receita. A despesa no trimestre ela teve um impacto de itens não recorrentes de 6,7 milhões de reais. Isso impactou diretamente o lucro líquido da companhia. A receita de arrendamento da safra 21/22 já foi paga, o dinheiro já entrou no nosso caixa, foi de 95,9 milhões de reais, e o principal uso dele vai ser pagar dívidas, despesas operacionais da companhia e dividendos, que a gente já pagou de 19,7 milhões de reais. Esse é um marco histórico que desde a fundação da companhia é a primeira vez que a gente paga dividendos para os nossos acionistas. Pode passar, Isa. Bom, aqui detalhamento um pouco maior, dos 23,7 milhões de reais de receita líquida, a gente tira ali 1,4 de custo de CPV. O que é o nosso CPV? São basicamente a depreciação dos nossos ativos que estão arrendados. Então, estou me referindo aqui à depreciação da algodoeira, dos armazéns, das casas, são todos esses ativos que estão que foram arrendados junto com a terra. Então, 1,4 a 1,5 milhões de reais de despesa de depreciação não caixa. Do lucro bruto de 22,2, a gente tem ali despesas gerais administrativas, separando o que é recorrente e não recorrente. O não recorrente aqui, ele está ligado a despesas que vêm da antiga Terra Santa. Então,
dentro das despesas gerais administrativas, a gente tem 1,7 milhões que são não recorrentes e 4,4 milhões, aí sim, são as despesas ordinárias normais nossas da companhia, que devem ter algumas oscilações entre os trimestres, mas a expectativa é que não tenham grandes oscilações. Nas outras receitas e despesas, a gente tem ali também 4,9 milhões de despesas não recorrentes. Eu vou detalhar ali um pouco para vocês. E esse R$1 milhão, ele é principalmente IOF, é o maior item dessa conta, e um pedaço pequeno ali, menos de 20% de várias outras contas pequenas. Nosso resultado financeiro foi de 7,2 milhões, a despesa total financeira, eu vou detalhar para vocês um pouco mais para frente. E isso tudo deu um lucro antes do imposto de quase R$3 milhões, o que gera, depois do imposto, um lucro líquido de R$315 milhões. Pode passar aí, R$315 mil, desculpa. Pode passar isso. Bom, aqui no detalhamento das despesas gerais e administrativas, né, temos aqui o honorário da administração, 3,1 milhões de reais. Os 1,7 não recorrente está dentro desse 3,1. Assessorias, quase 1,5 milhões de reais, gastos com pessoal 800 mil, manutenção de sistemas, auditoria, tributos e outras contas melhores. Esse é o detalhamento dos 6,2 milhões de reais. Do outro lado, né, a gente vê ali, vou colocar um foco aqui nas despesas não recorrentes, né? Temos aqui 2,6 milhões de uma contingência tributária, isso aqui é uma contingência de ICMS de 2007, né, ainda decorrente da Brasil Ecodiesel. Uma contingência cível de 1,2 milhões de reais, isso aqui é um processo que a gente tinha de desculpa, o primeiro 17. É de 2009 e esse é de 2017, 1,2 milhões de reais. É um processo de uma área que a gente estava operando na área, a gente continuou operando na área, ou seja, o processo foi favorável, a gente conseguiu eliminar e continuou plantando naquela área e usufruiu os frutos dela, né? Mas a decisão foi agora negativa para a gente. Então, isso gera uma sucumbência de 1,2 milhão de reais. Baixa de tributos, são tributos que a gente avaliou, que estavam marcados ali nos nossos ativos, que a gente não tem documentação suficiente, ou seja, não deveria estar marcados os nossos ativos, então a gente fez essa baixa nesse trimestre de R$1 milhão. IOF de 825 mil e outras despesas de 180 mil reais. Pode passar, por favor. Muito bem, aqui nas despesas financeiras, né, juros sobre financiamento de 2,5 milhões de reais, isso aqui basicamente é os juros da dívida da companhia, né, a gente ainda tem uma dívida, está quitando ela e vamos pagando ela ao longo dos próximos meses, ela já está menor hoje do que quando a gente fechou o balanço, né, já usamos um pedaço ali dos recursos do arrendamento para quitar a dívida, mas esse é o juros normal das dívidas que nós temos. 2,8 milhões de reais refere-se à atualização de uma contingência. O maior item aqui, quase 100%, é uma contingência trabalhista, que está na casa dos 40 milhões de reais, e as contingências trabalhistas são atualizadas por IGPM. Então, a gente está sofrendo bastante com essas atualizações, e que no trimestre foram aí de quase 2,9 milhões de reais. Juros sobre adiantamento de clientes, isso daqui é uma conta de valor presente, porque quando a gente fez o contrato com a SLC de arrendamento, a gente arrendou as áreas por 20 anos e 17 sacas e um pagamento inicial de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais foi pago, e para a contabilização, ele entra como uma antecipação. Então, essa antecipação, ela tem uns juros que vai passando todos os meses no nosso resultado. Então, a gente vai conviver com essa despesa de juros por conta da antecipação pelos próximos 20 anos, que é a duração do contrato. Conforme ele vai sendo amortizado ao longo dos anos, essa despesa vai diminuindo.
mas é uma despesa não caixa. É simplesmente a contabilização dos 70 bilhões de reais do down payment do nosso contrato de arrendamento com a SLC. A VP de 757 mil reais, isso daqui também, se a gente, no nosso contrato de arrendamento, tem algumas contas que estão no balanço da SLC, alguns créditos e alguns débitos, como, por exemplo, essa contingência trabalhista, ela está lá no balanço da SLC, mas ela é de responsabilidade da Terra Santa Propriedades Agrícolas. Então, tem contas passivas e contas ativas. E essas contas, elas também têm uma projeção, uma expectativa de se realizar no tempo, e aí, por conta disso, tem um cálculo de valor presente, e aí tem essa conta de AVP que se soma ali aos nossos juros, né? Também é uma conta aqui não caixa, mas ela está referente às contas que estão no balanço da SLC e são de direito ou dever nosso, né? Por isso a gente contabiliza aqui essas variações. E outras de 170 mil reais. Pode passar, Isa, por favor. Bom, aqui a gente tem o nosso endividamento, evolução do nosso endividamento líquido, né, desde o segundo trimestre de 2021, que estava ali na casa dos 90 milhões de reais. No primeiro trimestre a gente fechou ele com 55,9 milhões de reais, né, mas logo já aqui no mês seguinte teve entrada de 95, quase 96 milhões de reais, referente ao contrato de arrendamento da safra 21/22. Boa parte dessa dívida já foi paga com esses recursos, e uma maioria dela, quase a totalidade dela, vai sobrar um pedaço muito pequeno, quase a totalidade dessa dívida a gente paga até o fim desse ano. Como eu coloquei ali no início, o uso dos recursos vem para pagar essa dívida, despesas operacionais da companhia, e pagamento de dividendos que a gente já anunciou e já realizou. Pode passar, Isa. Bom, aqui olhando um pouquinho da receita de arrendamento da safra, agora falando da safra 22/23, né? Esses são os componentes de mercado que a gente olha para estimar a receita de arrendamento ou o preço da saca de soja que vai se converter em receita de arrendamento para a companhia, né? A nossa soja, ela está referenciada ali a época de colheita, ela vai ser de janeiro, fevereiro e março. Então, são os preços da soja de janeiro, fevereiro e março que compõem a nossa receita. Esses preços, eles estão referenciados aos contratos de Chicago da soja março e soja maio. Então, esses são os dois contratos que a gente monitora, né? E eu vou explicar um pouquinho de como é feita essa formação de preço. Então, a gente pega ali esse preço do contrato de Chicago. Aí, olhando no gráfico de baixo, tem o Basis Premium. O Basis Premium, ele é o prêmio de porto, ou seja, quanto que a soja vale a mais no porto de Paranaguá contra a soja de Chicago. Então, se a soja de Chicago está ali, por exemplo, em 1.500 centavos por bushel e o prêmio está ali na casa dos 50 centavos por bushel, isso vai dar um preço em Paranaguá de 1.550 centavos por bushel. A gente converte de bushel para tonelada, medida mais usada aqui, né? E aí depois a gente converte os dólares por tonelada para reais. Por isso a gente olha sempre o gráfico da soja Chicago, mas também estamos sempre olhando aqui o gráfico da taxa de câmbio, né? E aqui, qual é a taxa de câmbio que a gente olha? A gente está olhando a taxa de câmbio de abril de 23. Né? Então, a gente tem o gráfico da Spot e tem o gráfico de abril de 23. Você vê que essa curva vai fechando, né? Quando a gente começou a monitorar ali no começo do ano, o carrego, né, você tinha um spread maior, lá no último dia, o Spot vai ficar exatamente igual ao futuro. Bom, aí a gente tem a receita, o preço da soja em reais no porto. Agora a gente precisa chegar na fazenda. Para chegar na fazenda, a gente tem ali despesas portuárias, que estão na casa de 12 dólares por tonelada. Esse número muda muito pouco e tem mudado muito pouco ao longo dos anos.
E depois dessas despesas portuárias, aí a gente tem um custo logístico, que é esse gráfico que vocês enxergam aqui no canto inferior direito, que entra como uma redução do preço, que está ali na casa dos quase R$ 500 por tonelada. Esse é o custo logístico médio para todas as fazendas da Terra Santa, propriedades agrícolas. E assim, com tudo isso, a gente consegue estimar o preço médio em reais por saca da Terra Santa, a gente consegue estimar o preço por fazenda e por mês, né? E aí a gente vai, ao longo do tempo, negociando e fixando esses preços. Pode passar, Isa. Na próxima página, aqui a gente vê um gráfico que ele é a evolução da receita esperada, né, de arrendamento da safra 22/23, ou seja, combinando todos aqueles números que eu mostrei para vocês, a gente chega num preço em reais por saca na fazenda, a gente multiplica pela quantidade de sacas que a gente tem a receber, e essa é a volatilidade da nossa receita. Você vê ali que no começo de janeiro estava ali na casa dos 103, 104 milhões de reais, em alguns momentos ultrapassando levemente os 105 milhões de reais. A gente teve um momento de queda de dólar e também, combinando duas coisas, dólar caindo e soja também um pouquinho mais fraco ali no mês de março, em que a receita chegou próximo dos 90 milhões de reais, e hoje já está ali de novo acima dos 100 milhões de reais. Pode passar, Isa. Hoje, aquela receita está 100% variando com a soja. O que significa isso? Que a gente não tem nada fixado. Essa página aqui é o painelzinho da nossa fixação. A gente vai trazendo aqui para vocês, conforme a gente for fixando a soja, né? Aquela volatilidade do gráfico que vocês acabaram de ver, ela vai diminuindo, né? Mas hoje, a nossa receita da safra 22/23 está 100% exposta à soja. Pode passar, Isa? Bom, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Passo agora para a sessão de perguntas e respostas. Não tem por enquanto não tem nenhuma pergunta aqui no Q&A, e tampouco aqui uma pergunta feita online mesmo. Então, por enquanto não temos perguntas. Vamos esperar mais um minutinho, né? Caso não haja mais perguntas, eu passo a palavra de novo ao Zé Humberto para encerrar o nosso call, mas eu coloco aqui a área de relações com investidores à disposição de todos vocês. Caso tenham qualquer pergunta, qualquer questionamento, podem enviar por e-mail, né? Então, no final da apresentação tem o e-mail do RI, bem como o telefone, então sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta. Aqui temos tem uma pergunta do Rafael, mandou pelo chat, espera só um pouquinho que agora entrou uma na outra. Na verdade, o Rafael perguntou quando será feita a nova avaliação das terras. Bom, o nosso plano é fazer uma avaliação pelo menos uma vez por ano, né? Então, se a última avaliação foi referenciada ali aos preços de julho, a nossa expectativa é, por volta do meio do ano, ter uma nova avaliação para compartilhar com vocês. Ótimo. Tem uma outra do Lucas, né? Bom dia, pessoal. Poderiam falar sobre eventual programa de remuneração aos acionistas? Bom, eu estou imaginando que a pergunta é sobre dividendos, né? O que a gente fez, né, nesse ano que passou foi a gente pagou o percentual máximo permitido de dividendos, 95% do lucro líquido. A expectativa, o que a gente planeja fazer é toda a receita de arrendamento, o plano é convertê-la em dividendos, ou seja, pagamos as despesas, o lucro vira dividendos. A gente não tem intenção
de usar essa receita de arrendamento ou de manejo florestal, que seja, para comprar novas fazendas. Ou seja, essa receita, a ideia é que ela venha se convertendo em dividendos para os acionistas, conforme ela for sendo realizada, e não em crescimento da companhia. Tá ótimo. Não tem mais perguntas aqui no Q&A nem no chat, então eu passo a palavra ao Zé para que ele faça as considerações finais. Tá ótimo, obrigado, Isa. Bom, muito obrigado a todos pela participação. Aproveito assim para encerrar então o nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2022. Fiquem bem, tenham aí um bom dia. Bom dia a todos.